Queridos irmãos, é o que o Cristo espera de todos nós, que nos esforcemos para vivenciarmos um pouco nossa vida fora de nossas ilusões mantidas até na atualidade, onde quantos desequilíbrios nos causam apenas por não querermos ver a realidade. Quem é que não conhece em si próprio as condições reais da vida? Mas sempre com o objetivo de fugirmos, porque a realidade de todos nós, embora nunca nos falte recurso para vencermos nossas deficiências, somos ainda espíritos imperfeitos. Estamos aqui numa busca constante de nossa evolução espiritual. Para isto, é necessário que existam as desilusões. Já imaginaram todos os dias sorrindo para nós? Será que nós mudaríamos nosso interior? Ou continuaríamos nas mesmas condições? Passamos então de tudo o que estamos vendo uma razão útil para a vida. Isto que é importante. Não nos importemos o que vive o mundo. Importemos sim o que nós vivemos. Esta é a maior razão de buscarmos o Cristo, pois deixou-nos Ele todos os ensinamentos necessários para podermos ser vitoriosos em nossa trajetória terrena. Este Mestre de amor nos abençoe, nos permita estes instantes de alegria, de paz, de realizações e de aprendizagem. E para a aprendizagem temos hoje nossa querida irmã Silvia de Piracicaba, que está aqui para expor o Evangelho da noite, na qual nós a agradecemos antecipadamente e a recebemos com muito carinho, Silvia. Sentimos cada vez mais a necessidade de buscarmos no Código Bendito o Evangelho de Jesus, a rota a dar os nossos passos em busca da nossa libertação moral. São chegados os tempos em que cabe a cada um de nós entendermos verdadeiramente o porquê estamos aqui neste planeta Terra, qual é o verdadeiro compromisso de cada um, e tomarmos a consciência de que como elaborar dentro de nós o verdadeiro sentimento que nos dá e nos dará a paz, a alegria, o bem-estar, a confiança, a segurança que todos desejamos nos dias atuais. Por isso, vamos agradecer do fundo dos nossos corações esse bendito instante, onde com certeza mais uma vez estaremos envolvidos pelas mãos benditas do nosso Mestre Jesus, derramando sobre nós as bênçãos de tua paz e do entendimento, para que façamos momentos estes úteis e edificantes para os nossos espíritos. Obrigado, Senhor,
por mais esses instantes. Obrigado, Senhor, por permitir termos nesta noite uma tua tribuna que com certeza oferecerá-nos o teu evangelho. Que assim seja, Senhor. Silvia, a palavra é sua. Você vai se posicionar ali agora? Você vai acompanhar ali? Está aqui para você falar, tá? Não precisa ficar aqui. Não, fica embaixo, então. Que bom! Verdade, então é aqui que eu vou ficar. Você quer que você já falar? Ai, ai, ai. Ruindade, né? Estava contente que eu vou saber desse segredo. Tá bom. Tá bem. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Trazer um pouquinho de estudo da minha área. Eu faço parte de um grupo em Piracicaba, da Associação Médico Espírita, que tem no Brasil todo, tem também a nível internacional. E Piracicaba hoje, há 2 anos, tem uma sede em Piracicaba e eu faço parte do grupo da AME de lá. E um dos nossos trabalhos é a divulgação da parte médico espírita, psicólogos espíritas, a respeito da nossa visão dentro das lições da moral, do evangelho, dentro do espiritismo, a visão sobre doenças as mais variadas, sobre como nós enxergamos e as correlações e estudos, as ligações da medicina e do espiritismo. Cada vez os estudos estão mais avançados. A semana retrasada teve um encontro nacional, a Medinesp, foi em Maceió, foi uma semana toda, um encontro muito numeroso de médicos espíritas. E o número de médicos espíritas no Brasil é enorme. Muitos de vocês devem conhecer muitos médicos espíritas. A maioria não se denomina, por diversos fatores, que é muito pessoal, tá? Mas muito mais numerosos do que nós pensamos. E essas pessoas se reúnem para esse estudo, esse entendimento dos livros, desde o Evangelho, todas as obras do André Luiz, principalmente as obras do André Luiz, tá? Então é um estudo aprofundado. As obras do André Luiz, quando você começa a estudar, tem uma amplitude gigantesca, que numa simples leitura, a gente bate um olho e não entende. E o estudo aprofundado, a visão é muito maior, e sempre cabe muito estudo e muita procura sobre isso. O que eu trouxe hoje para nós conversarmos, embora seja um assunto muito vasto, e nós vamos ter um apanhado muito mais geral, é sobre os transtornos mentais, na visão clínica, da psicologia clínica, médica e a visão espiritual. Muitos estudos da parte, a série psicológica da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, também pela Sueli Caldas Schubert, e também muitos estudos, e muitos médicos que vêm estudando cada vez mais aprofundadamente os transtornos mentais e as ligações com as causas espirituais que podem estar por trás dos mesmos. Tá? Então, é isso que nós vamos ver agora. Oi? Ah, sou eu que vou andando? Ah, tá. Como que eu ando aqui para cá? Eu esperando você, hein? Aqui, qual que é? Oi? Qual? Do meio? Não. Eu voltei. Ok, é o de baixo. Tá. Então, nós vamos fazer uma subdivisão inicial dos transtornos a nível mental.
Então, iniciamos com os transtornos de ansiedade. Então, os transtornos de ansiedade, nós pegamos os principais, tá? O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? A síndrome do pânico e o estresse pós-traumático. Transtornos dissociativos, que é a despersonalização e a personalidade múltipla. Transtornos de humor, que são os mais conhecidos, depressão e o transtorno bipolar. Não vamos ter condições de verificar, mas só numa subdivisão, tá? Vou passar para vocês hoje os transtornos psicóticos, que entram suicídio, pós-parto, assim do pós-parto, e a esquizofrenia. Os transtornos alimentares, bulimia e anorexia, e os orgânicos, a epilepsia. Tá? Só que nós vamos ficar, por enquanto, apenas até o dissociativo. Então, estatisticamente, 30% da população sofreu ou poderá sofrer um transtorno mental. Todo mundo, acredito que sem exceção, conhece pessoas que têm ou tiveram transtorno mental. Muitas famílias sofrem muito com casos severos por vezes e outros mais leves, mas todo mundo com certeza conhece pessoas e situações de casos com doenças mentais. Do ponto de vista médico, tá? Aos que se manifestam pelo encontro dos genes do pai e da mãe, que fazem, no caso, determinam os defeitos ou doenças, então os defeitos congênitos. Os que se manifestam por erros na separação ou na distribuição dos cromossomos ou dos espermatozoides, ou seja, na junção da vida. As doenças congênitas, que aparentemente surgem por problemas durante a gestação, como a provocada por rubéolas e outras doenças, e as que se manifestam no momento do parto, problemas decorrendo do parto, como falta de oxigenação, que determina, né, que causam paralisia cerebral e diversos fatores. Então, isso aí do ponto de vista médico, clínico, são os problemas que podem vir a trazer, ou podem, entre aspas, explicar um problema, um distúrbio mental. E tem também as adquiridas após o nascimento, também, nível clínico, um acidente grave, a pessoa bate cabeça, infecções que afetem o sistema nervoso central, tipo encefalite e outras, os desequilíbrios hormonais, como as doenças de tireoide e outras doenças, intoxicações por venenos, senilidade ou envelhecimento do sistema nervoso central, doenças degenerativas, como no caso Alzheimer é o mais conhecido, acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, derrames, tromboses e muitas outras. Então, o quadro do que pode ocasionar ou trazer ou derivar um transtorno mental, ele é muito grande. Agora, na visão espírita, qual a finalidade? Para que ocorre esse tipo de incidente, digamos assim, na vida de uma pessoa ou de uma família? Então, a finalidade sempre é uma oportunidade de crescimento para o espírito. Sempre. São consequências da lei de causa e efeito, das leis perfeitas do universo, que nada acontece por acaso. Mesmo as coisas que aparentemente acontecem sem nexo, sem acaso, ou por acaso, não existe acaso. Tudo parte de algo muito maior, que nós não sabemos muitas vezes de onde provém, mas que não são por acaso. Existe algo como consequência. Então, do ponto de vista espiritual, a origem dos transtornos mentais é sempre espiritual, seja derivada de um acidente, seja que ela traga já hereditariamente, digamos assim. Pois o cérebro não pensa, quem pensa é o espírito. O cérebro é uma máquina, ele é algo que produz, reproduz o que o espírito transmite. Ele também não produz sentimentos. Ele apenas reproduz os sentimentos, o que acontece na alma. Nossos arquivos perispirituais contêm registros de inúmeras encarnações que muitas vezes ficam adormecidos, esperando estímulos para serem corrigidos, burilados e reorganizados de forma equilibrada. Então, todo o raciocínio da medicina é aceito plenamente pelo Espiritismo.
Só que a visão espírita, ela amplia e muito a visão do problema mental. Então, a medicina, como todas as áreas, né, da psicologia, em todas as áreas do saber humano, são extremamente limitadas ainda. Se nós pegarmos os livros, como já citei, do André Luiz, ele nos traz fatos, situações e doenças que estão começando a ocorrer agora, coisas extremamente atuais. E ele já dizia isso em 1940 e pouco. E isso é uma coisa extremamente moderna. Então, na visão espírita, o perispírito, como nós chamamos, tá, traz de outras encarnações alterações energéticas ou desequilíbrios que vibram em uma determinada frequência e, por isso, sintonizam, favorecem ou atraem essas situações de distúrbios mentais. Quando nós formos ver alguns casos, vai ficar um pouco mais claro como que isso funciona. E há também situações, claro, né, óbvio, decorrentes da atual existência. O espírito, quando ele produz constantemente pensamentos ou expressa sentimentos de baixo nível, esses são vinculados pelo perispírito e manifestam-se no corpo, gerando graves problemas e alterações no corpo físico. E também gravando no perispírito aquelas impressões que ficarão guardadas não apenas para essa existência, se não houver modificações em existências posteriores. Então, vai começar a ver um pouquinho o transtorno de ansiedade. Alguém aqui é ansioso? Está todo mundo calmo, sem pressa nenhuma, né? Todo mundo vive assim, tranquilo. Se um carro passa você, você fala assim, vai com Deus, meu amigo. Não é assim que vocês fazem? É, né? Vai, tranquilo. Tá? Oi? Ah, sim. Né? Tudo perfeito. É uma coisa maravilhosa. Por isso nós estamos encarnados aqui. Tá vendo? É uma beleza. Mas ninguém te quer enganar, não tem jeito, Lerde. Então, o transtorno de ansiedade é um mal moderno, digamos assim. Sempre existiu, é óbvio. Tá? Só que muito mais acentuado hoje em dia. Nós temos pressa para tudo, até para não fazer nada. Já perceberam? A gente corre, corre, corre para chegar, sentar e fazer o quê? Nada. Vai que é a síndrome da barata tonta. A gente fica circulando, não faz nada. É uma causa muito atual. Agora, tem pessoas que têm isso mais acentuado. Aí começa a se transformar num transtorno mental. Porque começa a atrapalhar, incomodar e interferir na vida normal da pessoa. Então, vamos começar pelo toque, tá? Transtorno obsessivo compulsivo. Alguém assistiu aquele filme Melhor Impossível? Antiguinho, com o Jack Nixon? Tá? Quem não assistiu, vale a pena assistir, viu, gente? Vive repetindo na televisão. É um filme antigo já, tá? Muito bom. Ele é portador de toque. Melhor Impossível. Tá? É muito bom. E é um filme onde o filme todo ele retrata um caso de toque. E o Jack Nixon, ele é uma piada, né? Então o filme assim parece uma comédia, dá muita risada, mas é um caso típico de toque. É algo extremamente dolorido e vive disfarçado. Então, do toque, a pessoa é aprisionada por um padrão de pensamentos repetitivos que não têm sentido e são desagradáveis. E são extremamente difíceis de evitar. E em casos graves, ele pode comprometer seriamente as atividades da pessoa. Aliás, interfere, só que ele é mascarado. É um sofrimento interno enorme que a pessoa não quer ou não pode, na cabeça dela, demonstrar para outras pessoas. Dificilmente as pessoas entenderiam. Então, ela guarda para ela. Só as pessoas que convivem com alguém que tem toque, tá, que conseguem perceber o quanto que essa pessoa sofre. Então, toque, a principal característica, né, são as obsessões e as compulsões. No caso das obsessões, dá bem para ver, né? Já entra por aqui a nossa visão. São pensamentos ou impulsos não desejados que retornam repetidamente à mente da pessoa. O indivíduo ele é perturbado continuamente por um pensamento aflitivo como: minhas mãos estão contaminadas, preciso lavá-las.
deixei o bico do gás aberto, e outros, né? Muitos outros. Então, esses pensamentos são considerados intrusivos e desagradáveis pela pessoa que os apresenta e produzem muita ansiedade, mas muita mesmo. Então, na obsessão, é um pensamento, muitas vezes, toma conta que alguma coisa ruim vai acontecer com alguém que ele gosta. Então, na mão contaminada, ele vai contaminar alguém, ou ele vai ser contaminado. Geralmente é com alguém ligado a ele, que ele tenha medo que aconteça alguma coisa. Tá? E depois já dá para a gente ter uma ideia do que é que está por trás disso, né? E na outra característica, são as compulsões. Então, quando esse pensamento se torna muito constante, ele passa uma compulsão, que seria o quê? Como se fosse uma forma de se livrar disso. Então, para aliviar a ansiedade, a maioria das pessoas com esse transtorno recorre a comportamentos repetitivos, que são denominadas compulsões, né? As mais comuns são as de lavar as mãos e a verificação repetitiva. Outros comportamentos incluem a contagem, geralmente concomitantemente, a pessoa está realizando outra ação, como lavar as mãos. Ela está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela para. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ela vai e repete, repete, repete. É caso daquela pessoa que vai 10 vezes para ver se a porta está fechada antes de dormir. Então tem casos mais graves e casos mais leves. Em calma, né? Porque se alguém faz isso aí, também precisa achar que está com toque, viu? É só ficar um pouquinho mais atento. E pode ser uma ansiedade, então não deixa chegar no toque. Mas uma pessoa que vai várias vezes fazer ter o mesmo tipo de comportamento, como para confirmar, e isso alivia ela. Então ela vai e verifica, está fechado, alivia. Muitas vezes, depois de algum tempo curto, começa tudo isso de novo. A pessoa deitou, ela levanta de novo e começa a ter todo esse comportamento novamente. Então é uma coisa ininterrupta, é uma tortura mental. É como se algo falasse na cabeça dela o tempo todo, ameaçando de alguma coisa. Tá? Então, esses comportamentos, em geral, têm a intenção de proteger a própria pessoa ou outras pessoas, sendo frequentemente referidos como rituais. Mas a pessoa tem ritual de ficar se benzendo, vai 20 vezes no local para se benzer. Tá? E a realização desses rituais traz um alívio da ansiedade, mas é temporário. Tem pessoas que têm toque com horário marcado. Meu horário de ter toque é 3 horas da tarde. Depois ele retoma às 9. E durante esse período, durante determinado tempo, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar parada, porque senão algo vai acontecer. É um inferno isso na cabeça, já imaginaram? E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Pessoas, às vezes, que convivem conosco e você nem percebe. Aquela pessoa que vê esse microfone e fala, não está torto. Tem que arrumar exatamente a posição. Não tá? Aquela coisa, tapete. Foi muito bom, o toque foi uma coisa muito comentada algum tempo atrás, que a Maria Fernanda Cândido, na televisão, ela colocou que ela tinha. O Roberto Carlos tem toque. Tá? As roupas dele não são sempre a mesma cor. Tá? Então tem pessoas que não podem ver tapete virado, quadro. Ela vai lá com um jeitinho, ela arruma. Tá vendo? Mas tem um monte de gente que conhece gente assim. Quando não é a gente mesmo, né, a gente? Opa, aí é bravo. Mas tem. Às vezes chega cliente que você percebe que tem alguns quadros, você fica mais assim, mais atento. Muitas vezes eu deixo algo meio fora do lugar, a pessoa dá licença, Silvia, vai lá e arruma. Um jeitinho vai e arruma. Um quarto está meio torto, está meio torto, deixa eu arrumar, porque senão depois vai ficar... A pessoa não fica em paz enquanto ela não faz isso. Ela fica inquieta. Então, é uma ansiedade muito grande. Tá? Então, vamos ver agora, então, as pessoas tentam esconder isso aí, né? Em vez de procurar ajuda, geralmente esconde. Tá? E é muito mais comum do que a gente pensa. Cada vez vai se agravando mais, né? Então, na visão espírita, como que nós vemos o toque na visão espírita? Então, pela Joana de Ângeles, né, no livro Triunfo Pessoal, ela coloca que o cerne, o centro do transtorno, encontra-se no inconsciente da pessoa, como herança de comportamentos passados que permitem, por outro lado, vinculação com mentes, ou seja, com desencarnados. Essas entidades expõem-se o direito de cobranças esdrúxulas mediante processos espirituais devastadores. São espíritos que foram vitimizados por crimes perversos
e que não conseguiram superar os traumas e os ressentimentos e agora se transformam em instrumentos de vingança através de obsessões vigorosas. Então, um quadro de obsessão mesmo. Algum comportamento liga, tá? Algum comportamento, geralmente o que pega muito, que os espíritos obsessores pegam muito, é medo e sentimento de culpa. Muitas vezes uma culpa que não está presente ou consciente para a pessoa hoje, mas no inconsciente, o perispírito tem isso gravado e faz um link. E nós sabemos que através dos nossos comportamentos, são dos nossos obsessores nos encontram. Tá? São os nossos comportamentos que atraem. E quando há um encontro, e além disso, ele consegue, entre aspas, atormentar a pessoa, e a pessoa capta aquilo lá por algum sentimento de culpa, ela deixa que isso aconteça, se começa a se tornar um círculo vicioso, e para quebrar isso é muito difícil. Tá? Como sempre, são os trabalhos mediúnicos, as orientações espirituais. Tá? Casos de toque não são casos que procuram muito tratamento mediúnico. Tá? Aliás, os transtornos mentais não procuram muito trabalho mediúnico. Geralmente são familiares, são pessoas amigas que trazem para os trabalhos, para as vibrações, o nome dessas pessoas. Tá? Elas mesmas não são tão comuns assim. Então, o que acontece? Que fica marcado no inconsciente da pessoa essa dívida que ela tem, tá? E outro só simplesmente vai cobrar essa dívida. E pega nesse sentimento de culpa, é onde fixa esse comportamento obsessor. Ok? Pânico. Alguém já conhece quem teve pânico? O síndrome do pânico? Gente, que pessoal tudo normal nesse alerta. Oh, que maravilha! A síndrome do pânico, gente, teve um tempo, agora deu uma acalmada. Mas teve um tempo que consultório médico era lotado de gente que dizia que estava com síndrome do pânico. E os médicos confirmavam que era o síndrome do pânico. Tá? Mesmo quando não era. Tá? Na síndrome do pânico, tem que ter esses sinais característicos. Períodos espontâneos episódicos de muita ansiedade, que duram geralmente de 15 a 30 minutos, essa crise da ansiedade. Os sintomas são um medo muito grande, com a sensação que vai morrer. Então, não é medo só de alguma coisa, é um medo muito grande com a sensação de morte. Soa muito, ataque cardíaco muito grande, então muitas vezes é confundido com problemas de coração, a pessoa vai e procura um hospital, faz um eletro, que está com taquicardia, e não aparece nada no exame de taquicardia. Mesmo que põe a mão e não precisa disparar no meu coração. Não aparece. Por quê? Porque é uma crise de ansiedade. Dor no peito, ondas de calor ou de frio, náusea, sensação de desmaio. Então, é um quadro complexo, onde que tem que ter esses componentes para poder ser colocado com uma crise de pânico. Pode acontecer esporadicamente. Agora, quando começa a acontecer mais vezes, aí é chamada de síndrome do pânico. Tá? E um tratamento é mais acentuado. Então, ela pode desenvolver junto, e geralmente desenvolve, o medo de lugares públicos. O medo de onde aconteceu essa primeira crise dela. Então, tem pessoas que foram num restaurante, ou foi na casa de uma determinada pessoa, ou foi na escola, e ela começa a querer evitar esses lugares, porque ela tem a impressão que o lugar está marcado e que ali vai desencadear outra crise nela. E é muito, muito, muito forte. Eu já cheguei a ver uma pessoa tendo a crise. É terrível, gente. A pessoa, ela sente que ela está morrendo. Não é medo só, sensação de morte. Geralmente ela quer alguém da família, um amigo, ou um companheiro, companheira junto, para se sentir um pouco mais segura. Na visão espírita, né? Há casos que fogem ao esquema convencional e tem um componente paranormal. Então, Joana de Ângelos coloca assim: o espírito agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, ele estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo para o espírito, para o encarnado, telepaticamente, clichês de aterradores imagens que vão se fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo,
onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias que, desencadeadas, emergem produzindo confusão mental até o momento em que o pânico irrompe, vem à tona e muito forte. Muitas vezes essas pessoas tiveram desencarnes difíceis e traumatizantes, onde se sentiram sós ou em situação de total impotência. Então, muitas vezes, os espíritos se utilizam de situações do passado da pessoa, é um caso de obsessão também, de coisas que aconteceram no passado da pessoa, uma morte muito violenta, uma situação extremamente traumática, e vai repetindo essa cena, ele vai trazendo essa cena e vai como se fosse incorporando na pessoa essas imagens. E como a pessoa viveu algumas situações, ou as situações ou situações parecidas, tá, ela começa a transformar aquilo num pavor. Muitas vezes elas morreram em determinadas situações muito semelhantes. Tá? Então, lugar de muita gente, uma das coisas que mais acontecem, um dos lugares que mais acontecem é onde tem muita gente. Então, muitas pessoas morreram de uma forma muito triste, muito difícil em outras vidas, onde tiveram muita gente, muitas pessoas em volta, multidão. E isso fica marcado. E o obsessor, no caso, se aproveita para poder ficar realmente interferindo no sossego da pessoa. Tá? O tratamento é um tratamento difícil, exige medicamento, como todos os transtornos mentais exigem medicamento, além da parte espiritual, até mesmo para dar condições à pessoa de uma condição de vida, enquanto o trabalho espiritual vai sendo desenvolvido, tá? Porque se deixar apenas a nível médico, o retorno é até muito baixo. A gente vê que o retorno, quando une a parte espiritual com a parte clínica, médica, o resultado é muito superior. Estresse pós-traumático. Né? Então, a característica, a pessoa ela vive através de sonhos, de pensamentos, acordado mesmo, trazendo constantemente aquelas experiências, tá? Relacionadas com coisas da vida e sintomas de instabilidade, depressão e dificuldades cognitivas de pensamento, podendo atingir estados dissociativos e ataques de pânico. Muitos recorrem ao álcool e às drogas, porque é tão perturbador, é tão difícil, é diferente do toque e diferente do pânico. Não são quadros que levam muito a drogas, nem a álcool. No pós-traumático, sim. São pessoas que sofrem um impacto emocional muito forte. E a probabilidade desse estresse acontecer após um trauma ou desastre está diretamente ligado à gravidade do que desencadeou isso. Pode surgir mesmo até alguns meses ou mesmo depois de anos. E às vezes é isso que é o difícil. Porque quando a pessoa sofre um desastre, uma perda, um choque muito grande, e ela manifesta um comportamento logo depois desse fato que ocorreu, aparentemente as pessoas até conseguem compreender. Mas muitas vezes a pessoa, naquele momento, ela não manifesta nada. Aparentemente ela aceitou, ela entendeu, ou então ela tem estado mais em interiorização, e depois de algum tempo, a coisa vem e acontece. É um caso, não seria o mesmo fato, mas até para relacionar um pouquinho, para entender, quando tem alguém doente que a gente cuida, tá? Você pode não estar legal, mas você vai, você luta, você fica do lado da pessoa, você não está aguentando, mas você está lá, lutando. Quando essa pessoa sara, ela se recupera, o que acontece geralmente? A gente não cai? É como se fosse assim, agora eu tenho permissão. Tá? Então, como eu falei, não é a mesma coisa, só para ter uma ideia de que ele acontece depois de um tempo onde aparentemente não tem explicação. Mas agora que a pessoa está boa, agora eu vou ficar doente? É, porque antes eu não podia. Então, algum motivo tem que leva esse estresse a acontecer mais para frente, e não no momento do que o fato acontece. Então, o que pode causar muito estresse, né? Pessoas vítimas de atos violentos, a trauma é muito maior do que aquele que passa por uma catástrofe natural. Alguém que sofre uma violência familiar, por exemplo, um ato de violência física, é muito mais difícil para conseguir aceitar, para assimilar aquilo lá e para esquecer ou para trabalhar aquilo lá, do que quem passa, por exemplo, por uma enchente e perde tudo. Tá? Por quê? Porque na catástrofe, no ato violento,
são pessoas, é a crença nas pessoas que se perde. Então, o ser humano é violento, as pessoas não são de confiança. Eu não confio em tal pessoa em determinada situação. Em atos, em catástrofes naturais, no caso, o conceito do ser ele ainda permanece. Porque, geralmente, nas catástrofes naturais, o que acontece? As pessoas se solidarizam, auxiliam, procuram acalentar. Então, é algo que a natureza, digamos assim, ocasionou por efeito nosso. Agora, quando é um ato violento, o resultado é bem diferente. E nas terapias, né, nesse caso, é permitir que a pessoa fale. Que ela possa falar, que ela possa contar, às vezes, em detalhes. E o lado amoroso de poder escutar essas pessoas e poder acalentar, tá? E para ajudar ela a superar. Então, aquelas pessoas que ficam falando, enquanto ela não colocar todo esse conteúdo para fora, ela não vai melhorar. E, principalmente no caso de atos violentos, é terapia mesmo. Dificilmente dá para escapar de terapia, tá? Porque é um processo de reavaliação do ser humano, de revalorização, não generalizando aquela pessoa que praticou aquele ato violento, mas fazendo a pessoa, aos poucos, voltar a acreditar nas pessoas. Tá? E aí entra muito a doutrina espírita, tá? Nessa leitura. Então, na visão espírita, né? Nos casos de estresse pós-traumático, incluímos fatores conscientes, mesmo que bloqueados, dessa vida atual. Da mesma forma como pode ocorrer, e geralmente isso acontece, associações inconscientes com o passado, onde fatos semelhantes ou correlatos ocorreram. Muitas vezes um fato que aparentemente para algumas pessoas não pode ser tão violento, mas para alguma pessoa que passou, assistiu aquilo lá, tem um peso enorme. Por quê? Porque ela associa a fatores anteriores. Né? Não fatores, muitas vezes, se é dessa vida, ela vai se recordar, se são de vidas pretéritas, ela simplesmente vai ter uma vaga noção ou não vai perceber que isso acontece. Mas isso se soma ao fato de hoje e a gravidade é maior. Também podemos encontrar a presença de espíritos desconhecedores da doutrina espírita, que esteja a se aproveitar dessa fragilidade da pessoa para perturbar ela ou pessoas ligadas a ela. Nós nunca podemos esquecer que muitas vezes aquela pessoa que está apresentando aquele transtorno mental, ele é simplesmente um instrumento de irmãozinhos nossos que querem perturbar alguém ligado a essa pessoa. Tem coisa mais difícil do que lidar com uma doença mental? Doença física a gente consegue ainda aceitar, levar. A mental é bem mais difícil. As pessoas não têm muita paciência. Então, o que acontece? Muitas vezes, aquele problema que está acontecendo é justamente para desencadear alguma coisa em família ou trazer algum problema e utilizam dessa pessoa que pode ter uma sensibilidade maior, uma mediunidade mais aflorada, mesmo que ela não trabalha isso, obviamente, tá? Para perturbar esse lar, né? Esses ainda foram leves, né? Tá? Agora, os dissociativos. O que é dissociativo? Onde há, aparentemente, uma separação da personalidade, onde, aparentemente, as pessoas ficam, digamos assim, fora de si. Despersonalização. Ele caracteriza por uma alteração persistente e recorrente na percepção da pessoa mesma, onde o senso da própria realidade é temporariamente perdido. Na maioria dos casos, os sintomas aparecem repentinamente e aparece mais frequente de 15 e 30 anos. Por que dessa idade? Tá? 15 anos, idade da puberdade ainda, e 30 anos, porque hoje a puberdade está atrasada, né? Provavelmente é isso, né, gente? Porque antes aquela coisa, jovem ia até uns 20, 21 anos, né? Hoje o jovem vai até os 30, né? 30, 35, para começar a pensar em sair da casa-mãe. Talvez, né? Então, a pessoa tem uma sensação de alteração no próprio corpo. Ela acha que as suas extremidades estão maiores, tá? Ou menores que o normal. E pode haver o fenômeno da duplicação. Então, ela sente que o ponto de consciência do seu eu está fora do corpo, de onde ela pode observar a si mesma ou acreditar que está em dois lugares ao mesmo tempo. Quem estuda um pouquinho a doutrina já sabe o que é isso, né? Está muito claro, né? Então, o que seria essa despersonalização? Mesmo a medicina tradicional, ela coloca
tá? Ela não coloca assim que tem um cunho patológico ou um problema muito acentuado, desde que isso seja esporádico, obviamente. Tá? E para ser caracterizado como transtorno, tem que ser recorrente, ou seja, acontecer diversas vezes, e está associado a outras patologias. Então, esse problema que a pessoa coloca, esses sintomas, ou essas visões, ou essas percepções, associado a outros quadros também mentais. Na visão espírita, tá? Então vamos considerar como uma experiência anímica. Tá? Elas seriam mediúnicas se elas fossem provocadas por entidades espirituais. Então, geralmente, o que acontece é uma expansão do perispírito, que é o corpo fluídico, né? E o que seria, então, por isso que eu falei que quem é espírita conhece bem, que é a sensação do desdobramento. Muitas vezes a pessoa, ela sente que ela está num lugar, de repente ela fecha os olhos, é como se ela estivesse em cima dela, vendo, ou em trabalhos mediúnicos, a pessoa que se desloca para determinados locais. Né? Então, a nível mediúnico. Quando isso acontece nos quadros dissociativos, a gente pode dizer, tá, que são mediúnicos, na visão espírita. Bem claro que quando isso acontece, além disso, outros quadros acontecem conjuntamente ou em paralelo, aí o caso é outro. Quando simplesmente é essa questão de duplicação ou de sentir o corpo se expandindo, geralmente são fenômenos que a doutrina espírita explica. Personalidade múltipla, essa é complicadinha. É um transtorno mais comumente encontrado na adolescência tardia e início da idade madura, sendo mais frequente em mulheres do que em homens. E acredita-se que um grave abuso sexual físico ou um abuso psicológico na infância predispõe a pessoa a essa condição. Então, em muitos e muitos estudos, a questão sexual está vinculada a esse quadro de personalidade múltipla. Não é em todos os casos, mas na grande maioria dos casos. Pensa-se frequentemente que as pessoas, os pacientes com esse tipo de transtorno, têm um transtorno de personalidade ou esquizofrenia. Então, a pessoa ficou louca. Tá? É o que geralmente pensam. A transição de uma personalidade para outra é súbita e frequentemente dramática. Em geral, há amnésia durante cada estado da personalidade para a existência das outras personalidades, ou para fatos que ocorreram, quando da outra personalidade. E elas podem ter características até mesmo fisiológicas totalmente diferentes. Esse é um caso mais raro de ser encontrado. Então, tem 3 visões espíritas, do Dr. Hermínio Miranda, da Joana de Ângeles e Dr. Paiva. Cada um coloca de uma forma. O Dr. Hermínio, ele coloca esse caso como um caso claro de possessão. Tá? Todo mundo sabe, quem estuda, que na obsessão o espírito atua exteriormente com a ajuda do perispírito, que se identifica quando o encarnado, ficando esse, afinal, enlaçado com uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na obsessão. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, tomando-lhe o corpo para domicílio. Nós sabemos que isso não existe. Espírito nenhum toma o corpo do outro, ele age através do pensamento. Sem que, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se poderia dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar do encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Então, é algo momentâneo. Então, é classificado dentro de um quadro obsessivo como quadro de possessão, tá? Pois existe um domínio muito forte em cima do encarnado. Na fala da Joana de Ângeles, ela coloca que é necessária uma terapia para despertar a consciência. Diz que são quase sempre recordações e comportamentos muito severos que se agravaram profundamente na alma da pessoa e automaticamente eles ressurgem, sobrepondo-se ao estado de lucidez e passando a dirigir seus atos presentes. Imprescindível, sem dúvida, a orientação aos espíritos inferiores que se aproveitem da fragilidade psíquica da pessoa. Aí remédio nenhum resolve, só um trabalho espiritual muito bem feito e muita perseverança.
O Leon Denis, ele coloca assim, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. No caso de dupla personalidade ou mais, né? Em certos casos, vê-se aparecesse em nós um ser muito diferente do ser normal. É um caso que eles estavam estudando na época. Possuindo não só conhecimentos e aptidões mais extensas que as da personalidade comum, mas, além disso, dotados de modo de percepção mais poderosos e variados. Às vezes mesmo, nos fenômenos de segunda personalidade, o caráter se modifica e difere por tal forma do caráter habitual que tem havido observadores que se julgaram na presença de um outro indivíduo. Então, esse caso foi um caso de uma pessoa, de uma moça chamada Félida, era uma jovem, e ele concluiu assim, o Leon Denis. Acho que todo mundo conhece. Vê-se que não há aí um jogo em várias personalidades, mas simplesmente vários estados da mesma consciência. Então, só mais um parecer, uma colocação. Ah, não, é isso aí mesmo. Vamos parar aqui, peraí. Voltando. Daqui. Então, o que é colocar? Eu estava lendo hoje na internet um caso, não sei se vocês viram, se alguém leu, de uma australiana que sofreu um acidente de carro, e depois desse acidente de carro, ela começou a falar francês. E ela está falando francês só agora. Então, está sendo estudada, está todo mundo lá, mistério, né? Que só tem 2 casos na Austrália disso. Tá? E a pessoa é a mesma, a fala dela que é diferente. Para nós espíritas, é uma coisa perfeitamente natural. Tá? Uma fala dela de uma outra vida, por exemplo, de uma outra vivência, aflorou por algum motivo que não se sabe qual. Porque muitos transtornos mentais, nós vimos lá no início, podem ser causados por problemas de acidentes, ou fatos que acontecem na vida atual. Então, o caso dela, um caso vocês estão sendo estudado, né? Mas provavelmente é um caso não de dupla personalidade, porque ela não pegou uma personalidade anterior, mas da fala de uma outra vida. Então, tem diversos livros que trazem esses casos de dupla personalidade, que sempre foi, desde o tempo de Kardec, algo a ser muito estudado. Kardec estudava muito esses casos, ele era um estudioso, e traz muitos casos de personalidades duplas, onde as pessoas, por diversos fatores que ainda não se sabe o que é que desencadeia, deixa de uma personalidade e passa para outra. Na maior parte dos casos, são casos de possessão. Tá? Casos de possessão, onde aquele espírito, ele interfere no pensamento da outra pessoa, muitas vezes trazendo uma vivência passada da pessoa. Essa pessoa, ela passa a agir, a ser e até mesmo se ver como essa pessoa do passado, com hábitos, costumes, com fala, com tudo do passado. De repente ela esquece e ela volta a ser a pessoa da vida atual. Então são casos assim, não tão comuns acontecerem, mas que são casos também não tão raros assim. É um caso de personalidade múltipla. E agora os transtornos de humor. Como aqui todo mundo é extremamente bem-humorado, então eu vou passar a depressão, tá? Porque isso nunca ninguém passou, nunca ninguém conheceu ninguém que tenha depressão, né? Quem não teve depressão aqui? Nem que seja durante um período. Meus parabéns, seu Laerte. Existe a possibilidade ainda de nós termos. Mas é uma luta, não que tenha que ter, tá? Mas uma depressão, tá? Primeiro, depressão é diferente de tristeza. As pessoas confundem muito depressão com tristeza. Dias tristes, ou fatos que nos levem, que aconteçam, que nos deixem tristes, isso é normal. Tá? Agora, quando a pessoa não está bem, o que ela fala? Hoje eu estou deprê. Não é? Como se depressão fosse daquele dia. Tá? Amanhã já sarou da deprê dela. Não existe isso. A depressão é um quadro que se torna mais instalado. Então, vamos lá na depressão. Ela é uma alteração do estado de humor, uma tristeza muito profunda, um abatimento profundo com desinteresse pelas coisas, tudo perde a graça, o mundo fica cinza. Viver torna-se tarefa difícil, pesada, as ideias são fixas e limitadas. E podemos dividir a depressão em 3 causas, 3 formas, né? Um fator que ocasiona
essas depressões. Depressão reativa ou neurose depressiva. Essa depende de um fator externo, desencadeante, geralmente perdas ou frustrações, tais como separação, perda de um ente querido. Então, ela é uma reação. Algo aconteceu e a pessoa reage dessa forma. Depressão secundária, doenças orgânicas, como um acidente vascular cerebral, no caso um derrame, né? Um tumor cerebral, doenças de tireoide, que interferem e são doenças que afetam o humor. E a depressão endógena, por deficiência de neurotransmissores, como depressão do idoso, depressão familiar, psicose maníaco-depressiva. Então, fatores onde começa a haver uma falta de elementos químicos no organismo, principalmente serotonina e noradrenalina, e muitas vezes dopamina, e o organismo não consegue mais produzir. E aí entra o fator farmacológico. É necessário medicamento para voltar, pelo menos durante algum tempo, a produzir essas substâncias, enquanto o próprio organismo da pessoa não volta a produzir. Tem como voltar a produzir? Tem. Mudando o estado de ânimo, sol, caminhada, principalmente 15 minutos ao ar livre, ajuda e substitui muitas vezes os medicamentos. Na visão espírita, como nós vemos a depressão. Na depressão existe uma perda da energia vital no organismo, num processo de desvitalização. O indivíduo ele perde energia, ele fica sem força para lutar, ele desanima a pessoa, você percebe que falta ânimo, falta vida na pessoa. Então, 2 pontos principais, 2 mecanismos. Primeiro, ele perde sintonia com a fonte divina da energia vital. Ele se desconecta com Deus. Então, o indivíduo não se amando como ele deveria, com sentimento mal, geralmente são pessoas com uma autoestima muito baixa, ou baixa naquele momento, afasta de si, da sua natureza divina, o elo de ligação com Deus. E, além do mais, a pessoa, ao se fechar nos seus problemas, nas suas mágoas, ela cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade para poder auxiliar ela. A espiritualidade está ali do lado, esperando a pessoa abrir o campo energético para poder auxiliar, mas a pessoa está tão fechada nela mesma que ela não permite nem mesmo esse auxílio. E segundo, um gasto energético improdutivo. Em vez da pessoa aproveitar o potencial dela para resolver ou desenvolver potencialidades, fazer coisas novas, elas vivem na autocompaixão. Elas se entregam à tristeza, ficam se lamentando, sofrem e geralmente para o processo evolutivo. Quando entrou no início aquela mensagem muito linda sobre decepções, falava um pouco sobre isso. Se eu me entregar para as decepções, se eu me entregar para as mágoas, para as tristezas, eu vou cada vez me afundar mais. Eu tenho que tirar uma lição e, apesar disso, caminhar. Então, a depressão está frequentemente associada a 2 sentimentos básicos, tristeza e a culpa, que pode virar um remorso. Então, quando por algum motivo nós infringimos a lei natural do Criador, ao nós tomarmos consciência do erro que nós cometemos, nós temos 2 caminhos que nós podemos seguir. Erramos, tomamos consciência desse erro, nos arrependemos, ficamos tristes porque é natural, ninguém gosta de errar, mas fazemos algo para resolver, para reparar esse problema que nós ocasionamos. Ou então, nós erramos, tomamos consciência do nosso erro, aí bate a culpa, o remorso do que eu fiz. Em vez de eu reagir, porque isso se torna uma ideia fixa, eu fico nesse sentimento de culpa, ou nesse sentimento de remorso, muitas vezes não dou o braço a torcer e entro em depressão. Então, é um mecanismo que não resolve nada. Ele afunda a gente e afunda os outros. Porque conviver com uma pessoa depressiva um tempo, vamos seguir depois que não vou caminhar. Desculpa, que eu acho que eu tirei, então deixa eu falar. Foi uma transmissão que eu tirei. Então, em momentos de tristeza naturais, com a pessoa passando por um processo de luto, é natural que a pessoa fique triste um tempo, muitas vezes que ela entra numa depressão durante um tempo. Um período de luto, ele varia, o normal, até o período de 1 ano.
Depois disso, se torna algo mais complicado, que precisa de ajuda. Tá? Então, quando a pessoa entra nesse processo de tristeza profunda, muitas vezes ela entra nessa questão da culpa, do remorso. Eu poderia ter feito tal coisa e não fiz. E isso desencadeia um quadro que faz com que ela fixe ainda mais nessa depressão. Então, o sentimento de culpa, o sentimento de remorso é algo que prende a pessoa na depressão. E ela tem que trabalhar isso. Se errou, veja o que pode fazer agora. Principalmente, tem tanta coisa para ser feita, põe mãos à obra, né? Então, a terapia contra a depressão se baseia no amar e no servir, se envolvendo em trabalhos úteis e no serviço do bem. Seja no trabalho de cada um, né? Como no trabalho, no lazer, no trabalho de servir ao próximo. O indivíduo que se ocupa exercita o amor e deixa de se envolver com as lamentações, pois a infelicidade faz um ninho quando nós deixamos. Então, em vez de reclamar, arregaça a manga. Tem tanta gente precisando de ajuda, tanto trabalho voluntário, mas tanto gente, que é uma das melhores coisas a serem feitas. Então, ao invés de ficar me lamentando, faz algo para resolver isso. E finalizando, o bipolar. Tá? O bipolar é um comportamento complicado, para as pessoas que convivem é muito difícil. Ele é uma doença funcional do cérebro relacionada aos neurotransmissores cerebrais que provoca oscilações imprevisíveis do humor, que vai da depressão aos estados mais elevados, chamados de hipomania ou mania. Então, tem uma variação. A pessoa tem fases onde ela está muito bem, maravilhosamente bem, e períodos que ela está muito mal. Tem pessoas que têm esse quadro bipolar, por isso que ele é um transtorno do humor, muitas vezes no mesmo dia. Ela está bem, de repente passou a hora do almoço, não sei alguma coisa, ela fica de mau humor, ela agride, depois ela fica bem. Oscilações que às vezes as pessoas ficam totalmente perdidas em como caminhar ou como proceder com essa pessoa. Na fase da mania, ocorrem agitação, inquietação, aumento de energia e redução da necessidade de sono. Apresenta uma alegria exagerada e grande euforia e agitação incômoda e sofrida. Surge uma autoconfiança e um otimismo extremos, exagerados, uma sensação de poder, inteligência e riqueza. Planos irreais vêm à mente, onde ocorrem gastos excessivos, endividamento, negócios irresponsáveis ou precipitados. Na esfera sexual aumenta a libido, a desinibição e o erotismo. Então, na fase de mania, aquela pessoa que sai comprando tudo, faz dívidas de monte, coloca no cartão da família inteira, estoura, obviamente, e depois, muitas vezes, ela cai num sentimento de culpa muito grande, ela cai numa depressão quando ela percebe o que ela fez. Tá? E é uma coisa que a pessoa faz de uma certa forma, incontrolável. Na visão espírita, tanto o excesso de humor quanto o mau humor ou apatia são mecanismos de fuga, ou seja, a pessoa não está encarando a realidade dela. Segundo Joana de Angeles, no livro Amor, Imbatível Amor, a consciência da culpa dentro, que faz parte do espírito, é muito intensa, produzindo organicamente fenômenos exteriores que podem ser diluídos mediante uma alteração em sua conduta, que deve se esforçar muitas vezes com muito esforço e sacrifícios a fim de recuperar-se dos equívocos, assumindo novos compromissos edificantes, mediante os quais diminuirá a dívida moral, autoliberando-se do fardo esmagador. Segundo o Dr. Luiz Paiva, sob o ponto de vista espiritual, a reforma íntima, a vigilância e a oração, o propósito no bem, as ações beneficentes, constituem-se na melhor profilaxia e tratamento. E não raro, os portadores de transtorno bipolar trazem um séquito de cobradores do passado que podem vir a ser obsessores, complicando um quadro já muito complexo e difícil. O transtorno bipolar do humor aparece ser um facilitador da manifestação das faculdades mediúnicas e que, junto às afinidades espirituais do passado, vulnerabilizam a pessoa, a pessoa enferma, que se torna assim uma presa muito fácil. Com certeza, a utilização da terapêutica espírita é de enorme valia. O trabalho comunitário, quando possível, auxilia muito para essa pessoa ter condições de trazer um pouco para a realidade aqueles transtornos que ela está trazendo. Logicamente, são pessoas que ou tiveram muito ou não tiveram nada.
Então, sentimentos de grandeza muito grande, ou porque tiveram muita coisa no passado, ou porque quiseram ter muita coisa no passado e não tiveram, e hoje a vida, de uma certa forma, pode possibilitar e ela age de maneira descontrolada. Então, concluindo essa parte, como estamos mergulhados na energia divina, tudo que nós pensamos, sentimos ou fazemos retorna para nós. É a lei de ação e reação. Automaticamente, ao retorno, como a liberdade de semear, mas a obrigatoriedade, automatismo da colheita. No entanto, cabe-nos continuar a semear para colher ainda nesta vida melhoras importantes. E isto é que é mais importante. Não é o problema, é a luta que nós travamos conosco mesmos para nos melhorarmos. E a doutrina espírita, ela nos traz mecanismos através da oração, através da reforma íntima, através dos trabalhos mediúnicos, das vibrações, da mudança de comportamento, para nos auxiliar e nos mostrar o caminho correto. Jesus nos trouxe todas as diretrizes, é só seguir, mas como é difícil. Tá? E os transtornos mentais são complicadíssimos, tanto para quem sofre, quanto para quem tem perto de si ou pessoas que conheçam, pessoas que passam por esses transtornos. Obrigado pela atenção. Desculpe se ficou um pouco mais pesado, né? Mas que Jesus abençoe a cada um de vocês no retorno aos seus lares, às suas famílias. E muito obrigado pelo seu convite, né? Tá? Uma boa noite a todos. Mestre Jesus, depois de ouvirmos todos estes ensinamentos, abrindo as nossas mentes para que podemos todos trabalhar dentro de nós os nossos sentimentos, melhorarmos para podermos dar a todos aqueles que estão à nossa volta um pouquinho de ajuda. Mestre de amor e bondade, que nesse instante abençoado e sublime, aonde estás presente, nos trazendo a tua paz, o teu amor, estes ensinamentos, para que possamos fortalecer os nossos espíritos. Pai de infinita bondade, muito obrigado por estes instantes, muito obrigado por podermos estar aqui, muito obrigado, Pai, e que assim sejas.